A diferença do... Vou fazer duas perguntas para você aqui. Qual é a diferença do pré-tribulacionista para o pós-tribulacionista? E a segunda pergunta que eu vou fazer para você é: por qual motivo você virou pós-tribulacionista? Bem, na minha opinião, o pós-tribulacionista, né, eu vou dar o que os teólogos, né, o que a Uhum. literatura fala. O pós-tribulacionista é aquele que, o pré-tribulacionista é aquele que, segundo, segundo um, John Nelson Darby, se não me falha a memória, esse é o nome, se eu não me engano, né? Ele foi a pessoa que sistematizou, né, a ideia, organizou a ideia. Ele recebeu as revelações de uma moça, né? Agora me falha a memória, o nome da mulher. E aí ele organizou o movimento que deu origem a filmes, né, deixados para trás, deu origem a uma Bíblia, né, a Bíblia de Estudos de Scofield. Então, é um movimento que hoje tem a maioria dos evangélicos, abraça a maioria do evangelho, eles se dividem, né, como dispensacionalistas e apenas pré-tribulacionistas, e é uma linha que crê que a igreja será tomada, né, tirada, arrebatada de maneira súbita, repentina, imperceptível, e nesse arrebatamento, né, é o tempo que a confusão vai instaurar aqui no mundo, né? A tribulação, né? A grande tribulação, né? Muita dor, muita morte, muita perseguição, enquanto a igreja está desfrutando dos prazeres do céu, no que eles gostam de apresentar, né? O banquete, né? As bodas do Cordeiro, e enquanto, né? Os ímpios. O Israel, principalmente, está aqui na punição, sendo torturado, esmagado, flagelado. Eles estão lá e depois eles voltam para instaurar o milênio. Então, essa é a linha tribulacionista, não é? Uma linha que, na minha opinião, trocando isso em miúdos, é uma linha que está. São crentes que são imaturos, que têm medo de não suportar toda a aflição que está por vir, porque a Escritura diz que é algo que nunca houve nem haverá, é o que está para acontecer, e os crentes morrem de medo disso, de não suportarem tudo isso e perderem a sua salvação. Então eles acreditam, né, eles confessam a fé de que Deus não vai permitir que eles sofram Nenhum dano. todo esse martírio, nenhum dano. O maior versículo deles é quando Jesus disse que virá como ladrão. De É, repente, né? de forma eminente, né? E aí que não tem nada a ver, a eminência tem outro sentido. Então, contrário a isso, o pós-tribulacionismo crê que a igreja vai passar por todas essas aflições, a igreja é o personagem principal desse tempo, um tempo de que a igreja vai de fato prevalecer, que as portas do inferno não vão suportar, que a igreja vai sim, como embaixadores de Cristo, vai ser um ponto vivo, forte, assim como foi os hebreus lá na terra de Gósen, né? Em meio às pragas do Egito, nada aconteceu ali. Então, cremos que, infelizmente, a igreja tem que passar por isso, por esse tempo de dor,
de sofrimento, mas mesmo em meio a sofrimento, ela vai permanecer viva, fiel, porque foi essa promessa que ele disse, que ele nos fez. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão, né? A igreja vai se manter pura, vai receber vestes de justiça por conta desse tempo de aflição, por conta de toda essa aflição. E na volta dele, no final, na volta dele, ele virá buscar sua noiva que, ao fim estará adornada, vestida com vestes de santidade e justiça, e ali iniciará-se um tempo de reconstrução, que é o milênio, a fim de que entremos nesse período soteriológico, né, que é o tempo da salvação, onde gozaremos de toda a bonança, né, ele enxugará dos nossos olhos. Quando lágrimas. O Apocalipse fala de enxugar dos nossos olhos, é vencer até o último inimigo, vencer todas as dores, vencer tudo aquilo que tem por efeito em cada um de nós o sofrimento, as lágrimas. Enxugar dos nossos olhos a lágrima não é apenas ele vir lá e passar um lencinho, não, na lágrima que está descendo. É eliminar, extirpar da existência, do reino, os causadores da dor, do sofrimento, da aflição, das lágrimas. E é assim que o Senhor enxugará dos nossos olhos, porque não haverá mais dor. Porque ele vai eliminar até o último inimigo. Você acredita nisso, então? Você virou pós-tribulacionista devido a esse simbólico que acontecerá? Não. Nada de símbolos. Não é as escrituras, elas são claras como o sol do meio-dia. É uma certeza. É uma certeza. É algo real, literal. Quando o texto, principalmente Apocalipse, né, que é onde principalmente os nossos irmãos reformados, tradicionais, eles costumam falar sobre a simbologia, o texto é apocalíptico, então ele vem cheio de cenários não literais, pelo contrário. Quando o texto se refere a um símbolo, ele diz que é um símbolo. Ele diz que é um sinal. Vai surgir um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com colunas na cabeça, blá, blá, e um dragão que vai perseguir. Ele está dizendo que é um sinal. Já está dizendo. Mas quando ele diz que selos vão ser rompidos, trombetas tocadas e taças derramadas, que uma parte disso vai ser destruído, uma parte daquilo vai ser consumido, uma parte daquilo vai ser finalizado, é literal. Vai acontecer daquela forma. Então, a Bíblia ela não tem insensatez, pelo contrário, ela é sensata e pontual.